Imagine um povo inteiro vivendo sob o jugo da escravidão, ansiando pela liberdade. Essa era a realidade dos israelitas no Egito, um império próspero e poderoso que dependia da força de trabalho escravo para manter sua glória. Mas a opressão dos faraós chegou ao limite, e Deus ouviu o clamor do seu povo, enviando Moisés como líder para conduzi-los à terra prometida. O Êxodo é uma das passagens mais marcantes da Bíblia, e a abertura do Mar Vermelho é o clímax dessa jornada de libertação. Mas você já se perguntou qual foi a distância percorrida pelo povo durante esse evento milagroso? Será que o mar se abriu por poucos metros ou por quilômetros? Antes de responder, precisamos entender o contexto. O povo de Israel, estimado em mais de 2 milhões de pessoas, partiu de Ramsés, no Egito, e seguiu em direção ao deserto, guiados por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Mas havia um obstáculo intransponível no caminho: o Mar Vermelho. Enquanto o exército do faraó se aproximava, a única esperança era um milagre. O que você faria se estivesse nessa situação? Pense nisso enquanto desvendamos os detalhes dessa fuga épica. Para entender a distância percorrida, precisamos analisar o cenário geográfico. O Mar Vermelho, conhecido na antiguidade como o Mar dos Juncos, é uma vasta extensão de água que separa o Egito da península do Sinai e da Arábia. Historicamente, estudiosos e arqueólogos têm debatido sobre qual parte do mar foi atravessada. Alguns acreditam que foi em um ponto mais raso, enquanto outros defendem que a travessia ocorreu em uma região mais profunda. De acordo com a Bíblia, o vento enviado por Deus abriu um caminho seco no meio do mar, formando paredes de água à direita e à esquerda. Imagine a cena: um corredor imenso, iluminado pela luz da coluna de fogo, enquanto milhões de pessoas atravessavam com seus animais, pertences e crianças. Quanto tempo levaria para atravessar esse caminho? Especialistas estimam que a largura do corredor poderia ter sido de aproximadamente 1 quilômetro, permitindo que várias fileiras de pessoas caminhassem lado a lado. Mas, e o comprimento? Dependendo do local exato, a distância poderia variar entre 5 e 15 quilômetros. Agora feche os olhos e visualize um mar inteiro se abrindo para que você e sua família passem. Não é incrível pensar nisso? Além da distância, o tempo necessário para a travessia é outro aspecto fascinante. A Bíblia relata que o evento ocorreu durante a noite, quando o vento soprou e abriu o mar, e o povo passou ao amanhecer. Isso significa que milhões de pessoas precisaram atravessar rapidamente, pois o exército do faraó vinha logo atrás. Mas você já parou para pensar no impacto emocional dessa experiência? Cada passo no chão seco era um ato de fé, uma declaração de confiança no poder de Deus. E você? Teria coragem de atravessar um corredor cercado por paredes de água? Estudos modernos sugerem que, se o povo caminhasse a uma velocidade média de 4 km por hora, a travessia poderia levar entre 3 e 5 horas, dependendo da distância exata. No entanto, considerando a quantidade de pessoas, animais e bagagens, é provável que o ritmo fosse mais lento. Mesmo assim, o milagre foi suficiente para que todos passassem em segurança antes que as águas voltassem a se fechar sobre os egípcios. Há quem tente explicar a abertura do Mar Vermelho por meio de fenômenos naturais, como ventos fortes ou terremotos. Mas será que isso diminui a grandiosidade do evento? Mesmo que fatores naturais tenham contribuído, o momento preciso e a duração do milagre apontam para uma intervenção divina. Pense nisso. O vento não apenas abriu o mar, mas manteve o caminho seco e seguro enquanto o povo atravessava. Além disso, a coluna de fogo impediu que os egípcios avançassem até que o último israelita estivesse a salvo. O que você acha disso?
Você acredita que foi apenas coincidência ou um plano divino cuidadosamente orquestrado? Muitas vezes, milagres em nossas vidas também vêm disfarçados de coincidências. Qual milagre você já vivenciou que parecia impossível? A travessia do Mar Vermelho não foi apenas um evento histórico, foi um divisor de águas na fé de Israel. A partir daquele momento, o povo viu com seus próprios olhos que Deus era capaz de salvá-los de qualquer situação, por mais desesperadora que fosse. Esse milagre foi contado e recontado por gerações, inspirando milhões de pessoas ao longo dos séculos. Mas ele também nos desafia a refletir. Como usamos nossa fé diante dos desafios? Será que confiamos o suficiente para dar o primeiro passo no mar que está à nossa frente? O que aconteceu ali no Mar Vermelho não foi apenas sobre escapar dos egípcios. Foi sobre aprender a confiar em Deus em meio ao impossível. Enquanto concluímos essa jornada pela travessia do Mar Vermelho, fica claro que esse evento vai muito além de uma história antiga. Ele nos ensina sobre fé, coragem e a importância de confiar no plano divino, mesmo quando tudo parece perdido. E quanto à distância percorrida, seja 5, 10 ou 15 quilômetros, o mais importante foi que Deus abriu o caminho quando parecia não haver saída. E você? Qual é o mar que precisa ser aberto em sua vida hoje? Reflita sobre isso e compartilhe nos comentários. Lembre-se, assim como Deus fez por Israel, Ele pode fazer por você.